A graça e a paz, povo de Deus, estamos aqui novamente para continuar o livro de Zacarias, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Que você possa estar bem, sua família possa estar bem, que todos possam estar com saúde. É isso que nós precisamos e oramos a Deus nesse dia pela tua vida e pela tua família. Assim também como a nossa família, estejamos orando para que Deus dê saúde, que Deus dê paz, orando pela nossa nação, para que Deus esteja à frente, para que Deus ele tire da nossa nação muitas coisas que vêm atrasar, muitas coisas que vêm atrapalhar, e que essa nação possa ter esperança, possa ter futuro, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que bom que estamos aqui, estamos atrasados, mas estamos aqui, no nome de Jesus, para a gente, hoje, pela misericórdia do Senhor, falar um pouco sobre o capítulo 4, a quinta visão do profeta Zacarias, esse jovem profeta, que vale a pena lembrar que ele estava pregando, ali fazendo as suas profecias no mesmo tempo do profeta Ageu. Eles são contemporâneos, Digamos que Ageu começou 2, 3 meses depois. Agora em idade ele era um pouco mais novo, conforme fala a história, que ele era um pouco mais novo, ele era mais novo do que o profeta Ageu. Mas idade não importa, meus irmãos. O que importa é realmente falar a palavra do Senhor, é ser usado, e realmente a gente sabe que o profeta Zacarias, esse profeta após exílio, depois de 70 anos na Babilônia e em nações longínquas, Deus traz seu povo de volta, recomeça ali a construção do templo, com Neemias e Esdras encabeçando, mas o povo para diante das dificuldades, para diante dos problemas, e Deus levanta Ageu, levanta Zacarias para lembrar ao povo que Deus está com ele, que ele é o Deus dele, que foi ele, assim, que ele que levou para o cativeiro e ele que libertou, como a gente leu, que no capítulo 3, quando Josué, aquela visão que ele teve, que o Zacarias teve de Josué, dizendo, não é esse, o anjo diz para ele, não é esse o tição, tirado sair do fogo, ou seja, recém-saído de 70 anos de escravidão. Então Deus, através do profeta Ageu, e agora aqui, através do profeta Zacarias, está reanimando o povo, lembrando ao povo da reconstrução do templo, da glória do Senhor, que Deus está com ele, que assim como Deus foi no passado, Deus está cumprindo a promessa que fez a Abraão, Isaac e Jacó, de estar ali com ele. E hoje a gente vai ver essa quinta visão, sobre o candelabro, que tem muito a ver, ele sabia muito bem o que era isso. Lá em Êxodo, quando Deus deu todas as instruções ali no monte a Moisés, Candelabro ou castiçal, depende da tua tradução. A minha tradução é castiçal, mas dá no mesmo. São sinônimos. Isso. Então vamos orar e dar início, poder orar por hoje. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse momento de estarmos transmitindo a Tua palavra com verdade, com vontade, com alegria, com sinceridade, trazendo, Senhor, não o que nós queremos, mas aquilo que realmente está escrito
falar do que é bíblico, falar do que é teu, Senhor. Abençoa essa noite, abençoa todos que estão entrando, aqueles que ainda vão entrar, que vão assistir, aqueles que vão assistir pelo YouTube. Abençoa, Senhor, dai graças, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa essa noite, nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, né, aqui da visão, né, o candelabro, sobre o candelabro ou o castiçal, né, castiçal de ouro. Então, a gente vai ler e depois vai falando sobre os versículos, né, aquilo que realmente é pertinente para a nossa leitura. Não falo pertinente, meu irmão, não dizendo que uma coisa, né, serve a outra não, porque tem certos quesitos aqui que não tem como a gente parar para explicar, porque não vai agregar muito naquilo que realmente a Bíblia quer passar, que é Cristo, que é... Às vezes, infelizmente hoje, né, se tem uma cultura, muitas vezes, de se apegar a detalhes e esquecer da real mensagem que aquilo está trazendo. Então, como eu vi esses dias, né, deu até para dar uma risada um pouco, de um pregador que ele pegou a passagem a qual Jesus mandou os discípulos ir buscar o jumento, e ele vem pregar o todo daquela passagem ali, ele pregou sobre o jumento. E mandou ainda o pessoal que estava ouvindo soltar o jumento que estava dentro deles. Então você vê o nível de pregador, você vê o nível de pregação. Hoje tinha gente até chorando na pregação do camarada. Você vê o nível de pregação, o nível que a gente chegou. Né? Então, quando a gente olha para um texto como esse aqui, se a gente fosse apegar a detalhes, vai muito longe, vai vídeo para 2 horas de vídeo aqui. Então a gente tem que se apegar à mensagem que está sendo trazida, não a detalhes. Ficar se atendo. Os 7 castiçal, que não sei o que, tinha 7 pontos, que as 7 pontas significavam não sei o que, coisas que parte da cogitação. A pessoa não tem nem prova daquilo ali. Parte da cogitação da mente da pessoa. E a real mensagem que está sendo trazida no texto, a pessoa esquece. Ou esquece, ou às vezes nem sabe qual é a real mensagem. Nem conseguiu fazer a interpretação do texto. Né? Então, por isso que eu falo que pode ser que tenha coisas que a gente passe, porque não vai ter muito sentido a gente estar explicando parte por parte, porque essa parte ela encaixa num todo, então qual é a necessidade de explicar aquela partezinha? Se realmente só vai haver um entendimento quando encaixar na outra, né? Não tem. É por isso que não se apegue, meu irmão. Você pregador aí, né? Novato, está começando, então não fique se apegando a esses detalhes. Se apegue principalmente à mensagem. O camarada vai se apegar às pedras que Davi pegou na água. Qual era o significado das pedras? Por que Davi pegou 5 pedras? E o todo a real mensagem que é passada ali na história de Davi e Golias, o cara não prega. A cristologia que tem ali, ele não prega. Então a tipologia que tem ali, ele nem sabe o que é, nem sabe. Ele não prega, porque ele não sabe. Ele prefere se apegar a um detalhe da pedra que ele pegou, porque as 5 pedras significava isso, que não sei o que, coisa que não está escrito. JSOS. Infelizmente, meu irmão. É o que a gente escuta por aí, né? As pedras, né? Uma questão, eu vi uma explicação, né, mais histórica, que Golias fora ele tinha mais 4 irmãos, né? Então 5 pedras. Então Davi estava ali para derrotar os 5 irmãos. Caso derrubasse, viesse um. Só que
foi esquecido, né? Esse pessoa que explicou isso aí, que foi dito antes que foi. Qual foi o acordo? Era 1 contra 1, né? Se um vencesse, o outro se ia se render, ia embora. Não foi isso que aconteceu? Ou seja, então, para que Davi pegar 5 pedras, né? 5 pedras, porque eu vou matar os 4 irmãos. Mas na frente a gente realmente sabe que existia outro gigante lá, e Davi, né, mata. Mas não tinha nada a ver naquela época ali, porque o trato era esse, era 1 contra 1, o seu melhor guerreiro contra o meu melhor guerreiro, coisa que acontecia na história. Quem vencer vai ser escravo do outro, né? Vai embora, vai ser vencido. Você vê que depois que matou Golias, não houve mais guerra, porque esse era o trato que havia. Antigamente havia palavra, né? Até entre os inimigos havia palavra. Então essa questão não se apegue, meus irmãos. A pedra, ele levou 5 pedras, porque se quem tem uma não tem nenhuma, quem tem duas tem uma, que tem três tem duas, quem tem quatro entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Então, uma vez, né, fica vendo um negócio aí, uma é fé, a outra é perseverança, a outra confiança. Não é isso, meu irmão, não é? Indicadores, né? Parece mais administração, né? Com 5 indicadores. Quem fez o curso de administração sabe bem o que eu estou falando, né? O curso de administração, né? RH e tal, que é uma parte, né? Administração, que eles deslocaram para poder ganhar mais dinheiro, né? Trabalha com indicadores, né? Então pronto. Então tem gente que trabalha que essas 5 peças são os indicadores. Eu já vi, já. Então é complicado. Então não se apegue, meu irmão. Não se apegue, meu irmão. Se apegue ao significado em si. Então, o significado em si de... O que a gente está falando aqui, né? Você que está entrando aí pode dizer assim, poxa, mas não tem nada a ver com Zacarias. Realmente não tem a ver com Zacarias. O que a gente está apenas explicando, porque muita gente vai pregar nesse texto aqui, se atém aos detalhes do texto e esquece da mensagem do texto. Então é somente isso que a gente quer dizer com isso, né? E vários textos da Bíblia, como a gente já frisou aqui, vários textos da Bíblia as pessoas fazem isso. Porque elas não querem pregar o que elas acham que é trivial. Elas querem fazer uma mirabolância, elas querem pregar algo espetacular que ninguém nunca falou antes. O cara, ele desvendou, Deus revelou para ele o que significava as pedras do... Então, você vê, as pessoas dão muita audiência a esse tipo de mensagem, né? Só que a gente não está aqui para agariar a audiência, a gente está aqui para pregar o evangelho. Até porque se fosse depender da audiência, a gente tinha fechado já a barraca, como diz aí, né? A gente já tinha fechado já. Eu estava em casa nessa hora, curtindo a família. Então, vamos lá, irmão. Capítulo 4. Né? A quinta visão sobre o castiçal de ouro ou candelabro. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como desperta alguém que está com muito sono. E me indagou, o que vês? Ao que respondi, vejo um lindo candelabro, todo em ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que unem as lâmpadas que estão locadas em cima deles. Então, meus irmãos, primeiro a gente vê que o anjo novamente voltando, né, para dar outra visão aqui ao profeta. Foi uma noite bem, né? Que noite, viu, do profeta. Várias visões ali, aqui nessa quinta visão, ele já estava ali, né? Acordando, né? Como se alguém estivesse com muito sono, né? Então, muito sono, meu irmão. Isso aqui sim vale a pena a gente parar, porque no sentido de lembre-se que o profeta estava representando todo o povo ali. O profeta não era. Então Deus estava falando para o profeta, ele vai representando o povo, para que ele passasse aquela mensagem, ou seja, muito sono, esperando que muito seja. O sentido das visões que Deus estava dando a esse profeta, que era para o povo, porque o povo estava com muito sono. Desperta alguém como tem muito sono. Então, todas essas visões, meu irmão,
que vai até, eu acho que até o capítulo 6. Até o capítulo 6 são visões que Deus dá ao profeta Zacarias. Então essas visões são justamente, por que essas visões? Por isso aqui. Então tornou a me acordar, como se alguém que está com muito sono. O povo estava com sono, estava disperso. O povo tinha esquecido quem era seu Deus, o que seu Deus podia fazer por ele. E por isso que Deus levantou Ageu, né, pós-exílio, porque o povo tinha parado a reconstrução. E o pior ainda, tinha parado novamente de adorar a Deus. Quando começaram, se você ler lá o livro de Esdras, de Neemias, no capítulo 8, quando Esdras começa a ler a lei, o povo começa a chorar, começa a se lamentar, começa a lembrar das maravilhas de Deus, o que Deus tinha feito aos seus pais, aos seus antepassados. E poxa, queremos esse Deus, passamos tanto tempo sem adorar esse Deus, né? Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Então o povo começou a chorar, começou a se lamentar, porque sabia que não estava agradando a Deus. E são confortados ali por Neemias, pelo Esdras e outros escribas ali. Olha, fortalecei-se, animável, se anime, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando a gente se anima a adorar o Senhor se alegra conosco e isso nos fortalece. Então, meus irmãos, essas visões, em primeiro lugar, são para despertar o povo. Olha, Deus está com vocês ainda. Vocês não estão percebendo o que Ele está falando aqui? Se a gente vê as primeiras visões, quando Ele fala sobre os cavalos, quando Ele fala ali sobre o chifre que Ele fez com aqueles grandes nações que passaram aqueles 70 anos escravizando o povo judeu, o que Deus fez com ele, derrubou todas as nações, e por último seria a Roma, a quarta força ali seria Roma, que mais na frente que foi destruída mais na frente, foi destruída. Então, meus irmãos, o povo estava com muito sono. Isso é um sono realmente, claro, um sono de forma espiritual, cada um, como a gente lê no livro de Ageu, cada um tratando do que é seu e esquecendo da casa de Deus. O próprio ofício de profeta, é o ofício de alguém que está ali como um atalaia, que está ali para despertar, que está ali para dizer, olha, tem um risco, tem um perigo, olha, Deus está falando com você, Deus está dizendo isso, acorda, você está indo pelo caminho errado. O profeta é aquele que aponta o pecado, é aquele que aponta o erro, é aquele que diz e mostra o que fazer. Mostra o que fazer, que diz o caminho. Então, esse é o ofício do profeta. E Deus aqui usa o profeta de uma forma natural, despertando o próprio profeta, para que o profeta venha despertar o povo. Justamente. Então, vale a pena você parar aqui no versículo 1, porque realmente tem algo espiritual, tem algo realmente que para a gente entender o porquê de tudo, você tem que explicar isso aqui. Que sono é esse? Foi simplesmente um sono? Não, meu irmão, entenda. Como alguém que estivesse com muito sono, ou seja, como alguém que estivesse disperso. O povo estava disperso. Leia a Bíblia, meu irmão, leia o livro de Zacarias como um todo. Lembre-se o que a gente explica desde lá de Ageu, profeta pós-exílio, profetas que foram levantados por Deus porque o povo estava dormindo, o povo estava disperso, o povo tinha esquecido de que Deus tinha levantado lá atrás homens, Esdras e Neemias, para reerguer o templo, primeiramente o templo espiritual, para mostrar eles passando 70 anos, muitos ali não conheciam realmente, apenas deu para ouvir falar, digamos, a gente adora um Deus assim, mas não tinha experiência de adorar no templo, de estar junto com seus irmãos, não tinha. Então, é um novo povo que veio dali, um povo que está misturado, infelizmente, um povo que sofreu muita aculturação de outras nações, tanto dos babilônicos, como dos medo-persas, como dos gregos. Então, um povo que veio misturado. Então, aqui, Ageu,
E Zacarias, Deus está usando as vidas de Zacarias para tratar isso aqui, para curar, né? Tirar essa, vamos dizer, desintoxicar, essa é a palavra correta, a nação de Deus, a nação de Israel, de tudo que eles tinham absorvido, né? Durante esses 70 anos na nação longe, né? de Israel. Então, por isso, essa é a visão. Por isso que ele fala que eles estavam dormindo, né? Como alguém acordando, como tem muito sono. Verso 3, ele fala sobre Arão, verso assim: há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e a outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu Senhor. Então ele me explicou: essa é a palavra a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos brados de favor de graça. Então, meus irmãos, aqui o profeta está explicando essa questão do candelabro, né? Que era algo que fazia parte do templo do Senhor. Então Deus está lembrando ao povo, né, dos recursos que o povo tinha. E o candelabro, assim como Deus falou sobre, representando no capítulo 3, quando a gente viu ali sobre o sumo sacerdote Josué, onde ele teve as vestes que estavam sujas, trocadas, o turbante que estava sujo, né, um turbante limpo, representando, né, uma metanoia, uma mudança de mente, as vestes limpas, a santificação. Então, Deus está aqui lembrando ao seu povo, né, dos recursos que o povo tem, que Deus dá a eles. Assim como é que ele está, para explicar melhor ao povo esses recursos? Lembrando do quê? Dos utensílios da casa, do templo do Senhor. Ali, no capítulo 3, a gente viu o sumo sacerdote representando, né, digamos, o líder espiritual que tem que estar realmente, que primeiro a se santificar tem que ser o cabeça ali, e que tem que ter uma mudança de pensamento, mudança de vida, para que ele possa ensinar o povo. Como é que vai ensinar o povo se quem ensina está mais sujo do que quem está ouvindo? Quem está falando está mais sujo do que quem está ouvindo. Então, é um dos recursos. Então, um dos recursos era o quê? Quem ministrava no templo? O sacerdote. E aqui Deus está lembrando do outro recurso divino, que é o candelabro. Por que se viu o candelabro? Para iluminar, meus irmãos. Onde botava ali o azeite, o candelabro era o que? Qual era a serventia do candelabro, ou do carriçal? Eu não sei isso aí. Era só ficar bonitinho, alguma coisa assim? Só para, como se chama? Estética? Não, meu irmão, Deus trabalha com estética. Então, existe algo aqui que a gente tem que entender, que é a questão do recurso divino que Deus está apresentando. Da iluminação, não por força, mas pela força do meu espírito. O que é que tinha no candelabro? É o quê? Azeite, que é o que acendia, né? Era o combustível, né? Para se acender as lâmpadas. Só existe luz, meu irmão, se tiver o Espírito Santo. Só somos iluminados se o Espírito Santo nos iluminar. Lembre-se, meu irmão, hoje não existe mais revelação, apenas iluminação. O Espírito Santo nos ilumina a nossa mente, porque Ele é o combustível para isso. É Ele que dá realmente a força, de forma espiritual, nos dá a sabedoria, nos mostra o caminho para agradar ao Senhor Jesus, porque o próprio Jesus disse isso: olha, se eu for, vocês não vão receber o Consolador, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo, aquele que vai convencer o mundo da justiça, do juízo do pecado, é isso, né? Do pecado. Jesus também falou: olha, não se preocupe com vocês que estiverem dentro de príncipe, dentro disso, porque o Espírito Santo vai dizer a você, ou seja,
Esse é o recurso divino, outro recurso divino que Deus deu para o seu povo, estava lembrando ao seu povo que era o seu espírito. Entendeu, meus irmãos? Então, que a gente preste atenção nisso aqui, para não estar se apegando a existir dos oliveiras, um lado esquerdo e um lado direito. Se apega a isso e esquece do mais importante, que é a explicação do anjo. Não por força, nem violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o candelabro que iluminava ali. O outro recurso divino que Deus está lembrando ao povo que eles têm é o seu Espírito. O Espírito Santo. Ele está ali com vocês, o meu Espírito está com vocês. Então, por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão parados diante dos inimigos? Eu dei a vocês o meu Espírito para que Ele possa guiar vocês, para que Ele possa dar sabedoria. Não por força mais, não por violência. Vocês não vão precisar mais lutar, mais pegar a espada, mais nada. É pelo poder do meu Espírito. Esses inimigos que estão se levantando de vocês vão se dobrar diante do meu poder. Então, Deus está lembrando ao povo, né, desse recurso, do recurso divino, o Espírito Santo de Deus que está com ele. Não tem nada de mirabolante aqui, meu irmão. Candelabro, um pro lado esquerdo, 2 oliveiras, não sei o quê. Não, meu irmão, não se atenha a isso aqui. Se atenha à explicação do anjo, que é o recurso divino, o Espírito Santo. E hoje, é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos sustenta. Muitos teólogos aí afirmam, né, dizem que o livro de Atos devia ser não Atos dos Apóstolos, né, mas Atos do Espírito Santo, porque realmente era notório ali a ação do Espírito Santo durante todo o livro. Todo o livro. Então você vê. É interessante falar dessa iluminação, né, do Espírito Santo. Porque muita gente hoje fala de revelação. Revelar, porque Deus... Irmão, não existe mais revelação. A revelação já foi dada, é a palavra de Deus. O que existe hoje é a iluminação. Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo ilumina a palavra e a gente compreende a palavra. Então, essa iluminação, né, como falou aqui o presbítero, é um recurso do Espírito Santo. Naquela época e hoje continua sendo um recurso do Espírito Santo para a nossa vida, para a gente compreender o que Deus quer falar com a gente, para a gente compreender o que a palavra quer transmitir para a gente, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é uma letra morta, não é apenas um livro, não. A palavra de Deus é viva. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que a gente olhe e compreenda. Verdade. Então, foi até bom você colocar essa questão do recurso da iluminação, porque eu acredito que até me expressei errado, né? Não é o Espírito Santo, é um recurso. O recurso é o que dá, que é a iluminação. Então, é até bom. Ainda por isso que é bom, é melhor 2 do que 1. Né? Você está aqui, às vezes você se expressa mal e depois está a turma dizendo que o cara está dizendo que o Espírito Santo é um recurso, né? Aí vamos dizer que eu sou testemunho de Jeová, a força ativa de Deus. Misericórdia. Eu já fui, meu irmão, mas não mais, faz muitos anos. Né? E era uma parte que eu nunca concordava muito. Mesmo eu lá no testemunho de Jeová, a força ativa, eu nunca. Muita coisa lá, eu sempre, né, entrava em atrito, porque não tinha base bíblica para dizer que o Espírito Santo era uma força ativa. Amém? Então, é isso aí. O recurso que o Espírito Santo nos dá é a iluminação, é o que estava dando ao povo, iluminação na mente do povo, para lembrar de quem é o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus está com ele e é o Deus dele. Verso 7. Eu falei verso 7, não foi? Quem é? Então, quem é? Pensa que és o monte majestoso dentro de Zorobabel, se tornarás uma campina e trará a pedra angular, principal, o favor, a graça. Aqui já parte para a questão, de uma tipologia, como a última, assim como
Ageu fala, né, sobre Zorobabel, né? A última pregação de Ageu justamente diretamente Zorobabel, que é um tipo de Cristo, e aqui novamente o profeta repete, né? Digamos que endossa aquilo que Ageu falou sobre a questão de Zorobabel, né? Quem és, né? O monte majestoso, quem pensava que podia, né, ser maior que Deus, que podia realmente atrapalhar os planos de Deus. Irmão, o meu plano, o plano do pastor, o seu pode ser atrapalhado, está aí, né? Mas de Deus jamais serão frustrados. Então, por isso, Deus, quem é que você pensa que és diante de Zorobabel? Claro que evidentemente que estava usando Zorobabel, que era o governador naquela época, que tinha que existir um tipo, né? Uma pessoa para te dar de exemplo. É bom lembrar que Jesus ainda não existia, que era apenas uma promessa, era o Messias. Então, por isso que eles têm que usar um tipo para, né, exemplificar que viria realmente que não era Zorobabel, a pessoa em si, a física, a pessoa física de Zorobabel. Zorobabel sempre se gozava, era um tipo apenas. Zorobabel, para explicar melhor, Zorobabel era a sombra daquilo que viria, Jesus Cristo. Então, para a gente não ficar enrolando muito, então, Zorobabel, os tipos, meus irmãos, do Antigo Testamento são apenas sombras daquilo que realmente, o próprio Paulo fala isso em Coríntios, daquilo que realmente que viria a se revelar. Realmente tem uma revelação aí, que era o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Então, por isso que ele fala, ele terá a pedra angular principal, né, aos brados, né, a favor, graça, né? Então, já começando a falar sobre a questão aqui do Messias, que traria. Então, Yahvé falou comigo nesses termos: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então, evidentemente que para aquela época estava falando realmente da construção do templo, né? do templo realmente físico, que mais na frente seria realmente reconstruído, né? Mas sabemos que a questão espiritual aqui está falando em relação a Jesus Cristo, o Messias que viria, que realmente viria ali lançar, né, o alicerce. Quem é o alicerce mesmo, meus irmãos? É Jesus Cristo, o alicerce da nossa fé, o alicerce da igreja, realmente a igreja genuína é Jesus Cristo. Se não tiver, como a gente falou semana passada, se não tiver ali em Jesus Cristo, então não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a igreja realmente santa, é a igreja perfeita. Não é uma igreja que tem a placa. A igreja de Cristo não tem placa. Não é a igreja desse mundo. É a igreja invisível, mas real. É a igreja no qual eu creio que nós, aqueles que creem em Cristo, fazemos parte. Mas antes você está falando que é a igreja perfeita, a igreja santa. Sim, eu leio o resto do versículo. Suas mãos completarão o final da obra. Aí você logo lembra Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, né, tem o poder para aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo. Então, há uma obra a ser feita, uma obra que está sendo feita cada dia após dia, como a gente falou semana passada, que a santificação é algo gradativo. É algo que realmente quer uma questão. Como foi a palavra que a gente usou? Multa, né? Como é? É uma obra conjunta, né? Nossa palavra. Então, a santificação é uma obra conjunta. Claro, evidentemente que digamos que é 80% de Deus e 20% da gente, ou até mesmo, eu não sei, mas é uma obra conjunta. A gente também tem que procurar isso aí, meus irmãos. Não vá, né, cair no canto da sereia de que eu sou escolhido, eu vou me deitar e relaxar. Então, deite e relaxe, que você sabe que no final você vai ouvir: apartai-vos de mim, né? Que o meu músico é esse. Então, cuidado para não cair nesse canto da sereia, né? Não que eu não creia
na predestinação, não creia na escolha, sim, a escolha, Deus escolheu, isso aí, a Bíblia fala sobre isso, então, se eu não cresce nisso, eu estava lutando contra a Bíblia. Mas não fazer como muitos fazem isso, se deleita, se deita, aí eu sou escolhido, então vai acontecer de qualquer jeito, já que tu está programado, não é assim, a programação não é dessa forma, não é da forma que você pensa. Porque o próprio Isaías nos fala aqui, assim como o alto é o céu, assim é o nosso pensamento de Deus, ou seja, totalmente diferente. Enquanto o meu está aqui, de Deus é infinito. Então não tem como eu achar que a escolha de Deus, que a predestinação que Deus escolheu e tal, é da forma que eu penso que é. Que independentemente do que eu faça, eu vou ser salvo e acabou-se. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Existe o segundo passo, o segundo processo da salvação, santificação. E sem santificação é impossível ver a Deus, disse o apóstolo Pedro. Então, existe sim uma obra conjunta isso aí. Existe a nossa responsabilidade na nossa salvação. Existe. Claro, é mínimo, é possível, claro que é mínimo. Porque foi o próprio Deus que quis salvar. Isso aí eu não estou contestando isso. Eu contesto esses que se deleitam, né, na escolha e acham que, independente do que eles fazem, eu digo porque eu vi isso, a pessoa fala para mim. Que... Se a pessoa pensa desse jeito, provavelmente ela já não é um dos escolhidos, né? Ela acha que é, né? Aquele que foi transformado por Deus, ele quer seguir em santificação, né? Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer agradar a Deus. Aquele que está com Deus, ele não vai querer fazer a vontade própria, a vontade dele. Porque no final vai ser porque salvo. No final vai ser salvo de todo jeito. Onde é que está a justiça de Deus isso aí? E não tem base bíblica nenhuma para isso, né? Quando a gente entende, né, os próprios calvinistas, quando ele fala uma vez salvo, salvo para sempre, ele não entende dessa maneira. Quando ele fala uma vez salvo, salvo para sempre, é porque ele entende que aquele que foi salvo por Deus, ele já é salvo. Ele já é salvo, ele vai chegar lá no final. De alguma maneira ele vai ter um encontro com Deus e ele vai chegar. Mas não quer dizer que ele vai viver de todo jeito e no final vai ser salvo. Não é isso, né? Mas as pessoas, justamente o ser humano, ele gosta de adequar a palavra de Deus a ele. Então, hoje em dia tem ser humano adequando a palavra de Deus ao seu egoísmo, tem gente adequando a palavra de Deus ao seu pessimismo, tem gente adequando a palavra de Deus às suas vontades. Então, cuidado para você não estar querendo moldar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que te moldar, é a palavra de Deus que tem que te transformar, e não você moldar a palavra de Deus e achar que é do seu jeito. Eu acho que é assim, eu já vi muita gente dizendo assim, eu acho que é assim, porque Deus não ia querer isso, Deus não ia querer aquilo, eu acho que é assim. Não, a pessoa está falando ali segundo o seu conceito. Eu acho que Deus não... Como é que você sabe o que Deus queria e o que Deus não queria? O que Deus quer e o que Deus não quer? Só tem um jeito de saber. Né? Um estudioso chamado Millard J. Erickson disse, o que de Deus podemos conhecer é o que Ele nos revelou. E o que Ele nos revelou está na sua palavra. Então o único jeito de eu saber a vontade de Deus é lendo a Bíblia. Então eu vejo muitas pessoas que não leram a Bíblia e estão aí chutando aí a vontade de Deus. Dizendo que acha que Deus não é assim, que acha que Deus é assim, acha que Deus não faria isso, acha que Deus dizia isso, quando na verdade a pessoa nunca parou para realmente dar ouvidos ao que Deus já falou sobre si mesmo. Deus já falou sobre si mesmo, só ler. Como o próprio Jesus falou, né? O reino de Deus não está distante, não está ali para quem diga quem vai buscar, não está lá para quem vai lá, mas está dentro de você. Então, não é uma coisa, né? As pessoas é o famoso 880.
tem aqueles que tudo para ele é racional, leva sempre de forma tudo racional. E tem os 80, que tudo é espiritual. Cai uma folha, alguma coisa, tem alguma coisa ali. Aconteceu alguma coisa, né? Como a gente já viu aí, gente agradecendo, pedindo a oportunidade para agradecer na igreja, porque conseguiu trocar uma lata de leite que estava amassada. Isso está no código do consumidor, que pode trocar. Não precisava incomodar Deus para isso, não. Justamente. Então, e fala das coisas, né? Que a turma agradece até para fazer, né? Coisas essenciais. Então, não vamos ter cuidado, pessoal, vamos ter a Bíblia é assim, ó. Deus ele é equilibrado. É um Deus de equilíbrio e de equidade. A balança, quando é enganosa, é abominação. Provérbios 11. Porque os pesos justos agradam ao Senhor. Porque Deus é um peso e uma medida. Então, viva a sua vida, leia a Bíblia, um peso e uma medida. De forma realmente como a Bíblia é. Centrada. A Bíblia é centrada. Então, meus irmãos, vamos entender, ler. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui, né? Já foi revelada, é só a gente ler. Então, o versículo 9 fala a respeito, começa a falar aqui sobre Jesus Cristo, né? Sobre mais na frente o alicerce da igreja realmente de Cristo. A igreja de Jesus, que é essa que vai ser realmente salva, e é o próprio Cristo que faz essa obra através do Espírito Santo em nós, né? De santificação, e que vai aperfeiçoar até a sua volta. Não se preocupe, meu irmão. Você às vezes fica desesperado, meu irmão, vale a pena a gente... Eu falo só um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente acha que não vai, que eu não estou salvo, porque eu ainda penso nisso, porque às vezes acontece. Meu irmão, somos fracos, somos falhos. Não vamos viver uma vida de perfeição. Porque muitas vezes o diabo quer colocar esse peso na tua vida. Você não vai conseguir. Você é um fraco. Olha assim. Olha isso. Você pensou nisso. Aquele outro. Que não sei o quê. Então o diabo, meu irmão, assim como coloca na mente de outros que ele está tudo certo, que ele está salvo, que uma vez salvo para sempre, ele pode fazer o que quiser, ele coloca na mente daqueles que se preocupam em agradar a Deus, que ele nunca vai agradar a Deus. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Porque a gente pode cair numa depressão espiritual, digamos assim. Né? Nunca vai agradar esse Deus. A gente olha para Deus. Realmente Deus é um Deus santo. Não tem como não, meu irmão. Pela minha força, pela tua força, não tem como a gente agradar a Deus. Não temos nada de bom. Aqui não temos realmente. Mas por isso que Paulo fala lá em Romanos 7. Graças a Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo. Através de Cristo, sim, conseguimos agradar a Deus. Porque Ele nos justificou. Ele nos ensina, o Espírito Santo. Nos ilumina para que a gente possa agradar a Deus. Para que a gente possa, sim, alegrar o coração de Deus. Se você quer fazer isso da sua forma, com o seu braço, não vai conseguir. Você vai realmente estar numa depressão espiritual. Por isso, meu irmão, cuidado. Não entre nessa depressão espiritual. Você tem o Espírito Santo, que nos dá o recurso da iluminação da sua palavra, para dizer assim que eu tenho que fazer, para que Deus seja agradado. Porque se a gente realmente for colocar, digamos, no racional, a gente não merece, né, ser salvo. Mas a gente vai para o inferno. Se a gente colocar dessa forma. Só que não era a nossa forma. Não era a nossa forma, era a forma de Deus. Foi Deus que quis te salvar. Foi Deus que quis me salvar, meu irmão. Foi Deus que quis enviar seu Filho amado Jesus. Foi Jesus Cristo que depois enviou o Espírito Santo. Foi Ele, a obra dele. E Ele se responsabiliza e até o final vai aperfeiçoar, vai te aperfeiçoar, vai me aperfeiçoar. Por isso, meu irmão, não se preocupe, irmão. Se preocupe sim em adorar o Senhor, em buscá-lo, em se santificar, em estar agradando a Ele. Né? E quando o diabo começar, assim como fez com, né, deu no capítulo 3 sobre querendo acusar o sumo sacerdote, lembre-se que a gente tinha assim uma roupa suja, um turbante sujo, mas
Jesus Cristo nos deu roupa limpa, né? Vestes novas, né? Uma mente nova. É bom lembrar sempre disso. Verso 10. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou, eis que essas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Então, eu não vou explicar o que são essas 7 lâmpadas, porque o próprio texto explica. São 7 pares de olhos que, né, não é que Deus tem 7 olhos, né? Simboliza que Deus está vendo tudo no mesmo momento. Né? Você vê que não tem necessidade da gente mirabolar, não tem necessidade da gente enfeitar. É só pegar o texto, e o texto ele vai dizer, ele vai trazer o que o texto quer passar. A mensagem é do texto, a mensagem não é de John, a mensagem não é de Anderson, a mensagem é do texto. E você vê aqui que o próprio texto diz, são os 7 pares de olhos de Deus. Meu irmão, não é que Deus tem 7 pares de olhos, não. Deus não tem olhos. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus não tem forma. Isso aqui é uma figura de linguagem para dizer que Deus vê tudo, que Deus vê tudo, que Deus vê todos, que Deus ele está em todo lugar. Isso fala da onipresença dele. Ele é onipresente e é onisciente. E só explica isso. De uma forma poética, ele está dizendo aqui, Deus é onipresente e é onisciente. Além dele estar em todo lugar, ele vê todas as coisas. Isso. Então, o que ele está falando aqui, ele diz, olha, aquele que despreza as pequenas coisas, os pequenos trabalhos. Então, muitas vezes, nas pequenas coisas, as pessoas acham que Deus não se importa, que Deus não está olhando, que Deus não está percebendo. E ele vem dizer aqui, olha, os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus está vendo tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. Então, é isso que está escrito no texto, é essa mensagem. Não tem nada de mágico, olha, porque Deus tem 7 olhos e agora. Pelo amor de Deus, gente. Porque vale a pena lembrar, meus irmãos, que está se falando aqui, tanto de Ageu como Zacarias, sobre a reconstrução do templo. Então, por conta daqueles que acham insignificantes os dias de pequeno trabalho, porque foi começar de forma pequena a reconstrução do templo. E a grande maioria dizendo, a gente não vai sair do canto aqui. Porque é uma dificuldade tremenda para trazer madeira, para trazer pedra, para trazer material de trabalho. Até a gente para trabalhar é difícil. A gente está aqui ainda nesse murinho aqui, a gente está construindo uma pequena coisa aqui. Então, o que Deus está falando isso para o povo naquele momento é isso, olha, vocês que estão pensando que são insignificantes esse trabalho de vocês, ainda de martelinho pequeno, rapaz, será que vai derrubar isso mesmo aqui? Que eu acho que não vai ter efeito. Diz, olha, vocês vão ter uma agradável surpresa. Veja que palavra maravilhosa. Por que ele fala isso? Porque o Senhor, está olhando tudo. Os seus olhos estão em todo lugar. Também, lembrando ao povo, que o povo não adianta pecar em oculto, não adianta dizer que ama Deus e depois não está nem aí. Como é que ama a Deus, mas não está ali animado, na questão da... Eu estou aqui, mas você não bateu o martelo. Você acha que Deus não sabe? Não sabe, irmão. Por isso que ele falou ali, aqui, eis que essas lâmpadas representam 7 pares de olhos, que percorrem toda a terra. Então, não adianta a pessoa vai se esconder, querer fazer isso e aquilo outro. Deus conhece nossos corações e está vendo tudo e todos ao mesmo tempo, meus irmãos. Não tem delay com Deus. Delay, para quem não sabe, é aquele espaçozinho que muitas vezes fica entre a voz, entre o vídeo e o áudio,
a gente às vezes não está assistindo o vídeo, de repente a internet está meio ruim, né? Aí você passa até que a pessoa tá dublando, né? A pessoa falou aqui, daqui a pouco que chega o áudio da pessoa. Então com Deus não tem esse delay não tem esse espaço aqui não. Deus me vê e vê quem está lá na Conchichina nesse mesmo tempo. No Uzbequistão, sei lá se existe esse país aí. Eu sei lá onde Deus está em todo lugar. Amém mesmo? Então é isso que ele está falando. Então ele está falando para o povo ali naquela época. Olha, esse seu trabalho que vocês acham insignificante, não é. Vocês terão uma agradável surpresa, porque Deus me revelou que ele está vendo todo o trabalho. É isso que o profeta está falando, que está animando o povo. Né? Para você para lembrar. Deus está reanimando o seu povo para a reconstrução do templo. Zacarias fala sobre a reconstrução do templo, meus irmãos. O tema principal da mensagem dele naquele momento era esse, a reconstrução do templo. Claro que, em paralelo, Zacarias estava falando sobre o reino messiânico, sobre o porvir, mas eles não entendiam bem ainda. A gente entende porque a gente já sabe, já passou, né? Jesus já veio já. Versículo 11. Em seguida perguntei ao anjo, qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Está vendo que para que eu explicasse, o texto vai explicar. E ainda acrescentei outra questão. O que significa esses dois ramos de oliveira ao lado, né, dos tubos de ouro que derramaram azeite dourado? Ao que o anjo questionou. Não sabe o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei. Não, meu senhor. Então ele explicou. Esses são os dois homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao soberano do mundo inteiro. Então, essa questão desses dois homens, aqui há aqui os estudiosos, né, os teólogos, né, os comentaristas bíblicos, eu acredito que se está falando aqui a questão ali até de começo assim, quando eu li, eu pensei, será que João Batista? Então, essa coisa assim, eu pensei em outro, né? Quem é? Aí só que vem a questão da transfiguração de Cristo, que que aparece Elias e Moisés, né? Elias e Moisés. Que também aparece aonde? Em Apocalipse, as duas testemunhas, Elias e Moisés que são mortos. Então, eu entendo que está falando em relação a essas duas testemunhas, a esses dois homens, né? Esses dois homens ungidos, né? Que estão ali para servir. Então, como Elias representando os profetas e Moisés a lei. Então há um certo, não há realmente um consenso, assim digamos, mas eu acredito que fala em relação aqui a esses dois homens ungidos, ao profeta Elias, e ao representante da lei, a Moisés. Um representa a lei, né, a Moisés, e Elias representa os profetas, né? Isso faz todo sentido, porque eram a representação de tudo aquilo que eles tinham, né? A lei e os profetas. Como a gente vê na parábola, quando Jesus ele fala a parábola do rico e de Lázaro, né? Diz, aí o rico pede, né, para Abraão para mandar alguém lá para falar com a sua família e tal. E Abraão responde para ele, olha, se eles têm Moisés e os profetas e eles não ouvem, por que eles vão dar ouvido a alguém que vai ressuscitar e vai lá na casa deles? Eles vão ter medo, eles não vão dar ouvidos a essa pessoa. Então, realmente, a lei e os profetas simbolizam isso. Estão para servir, estão diante do Senhor, como o texto falou aqui, estão diante do Senhor. E para servir, né? Para servir ao rei e apresenta às pessoas a vontade de Deus, a palavra de Deus. E Moisés e Elias, eles sintetizam esses dois momentos e o Antigo Testamento, né? Falando em Cristo, nas leis de Cristo, nas profecias. Então, e Cristo que, como o texto fala, e eles servirão ao soberano do mundo inteiro. Então, tem como, eu acredito que não tem como. E por isso na transfiguração eles aparecem, né? Isso. Estão diante do Senhor do mundo inteiro na transfiguração. Justamente. É um texto que
ele diretamente ele se encaixa com a transfiguração. Não tem como a gente pensar em outra coisa. É interessante que eu vi uma vez a pregação do Marco Feliciano, foi Marco Feliciano, íntimo de Deus, não foi ele, ou foi Malafaia, não sei. E eles focaram, o foco ali, é interessante para você ver, foi a questão porque Jesus escolheu João, Tiago, né? Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago, então eles foram íntimos de Deus, então veja o foco, né? A questão principal era a questão de Elias e Moisés, que estavam ali para servir a Cristo, mostrando que Jesus era maior do que os dois, do que sempre tem Jesus sempre tem esse comparativo. Quem disse que sou eu? Uns que é Elias, outros que é Moisés, outros dizem que é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ali Pedro. E a transfiguração demonstra justamente que Elias e Moisés estavam servindo a Cristo, justamente, e focaram. A lei e os profetas servindo a Cristo. Era apontando para Cristo. E justamente um ponteiro diretamente para o Messias. A sombra do Messias era a lei e os profetas. Né? E eles não entendiam. A transfiguração estava explicando isso daí. Não foi íntimo dele. Porque, claro que Jesus tinha os seus porquês, ele escolheu esses 3 discípulos. Eu não sei porquê, mas ele escolheu. Porque isso, é porque o João reclamava, né, nele, disse, meu irmão, o mais amado e tal. Eu não vou entrar nessa seara. Essa é uma seara subjetiva, entendeu? Pode até ser. Pode ser. Que eles eram servos mais íntimos, mas que tinham, vamos dizer assim, uma fé mais alinhada, mais focada em Cristo, né? Que tinham ali condições para estar ali. Tem vários fatores, mas não é esse o objetivo da passagem. Não. Mas as pessoas focam no que está lateral, porque não entendem no que está na lateral, né? É como se o cara é como se o cara fosse num jogo de futebol, o jogo tivesse rolando e o cara tivesse narrando o que está acontecendo na arquibancada. Olha, a turma está tocando não sei o que, estou vendo um cachorro querendo. O narrador do jogo, ele narra o que está acontecendo no jogo, não o que está acontecendo na arquibancada. Mas os pregadores de hoje, muitas vezes, ele está olhando para a arquibancada e esquecendo do que está acontecendo no jogo. Né? O que está na arquibancada para ele é mais fácil dele entender. Aí os 3 estão ali porque são íntimos de Cristo e tal, porque ele não conseguiu compreender a real mensagem da questão ali. Justamente. É como o cara que eu falei lá no início do jumento. O cara falar do jumento e não falar de Cristo. É incrível. Você pega uma passagem que fala de Cristo e você vai falar do jumento. É complicado. Realmente, às vezes é até ofensiva uma mensagem dessa. O evangelho, às vezes, até eu acredito ser ofensivo. Foi ofensivo para as pessoas que estavam ouvindo, né? Elas que não perceberam isso. Então, justamente, se compara o jumento, né? Solta o jumento está dentro de você. Jumento, um negócio totalmente ofensivo, né? Até eu disse, poxa, que comparativo é isso? Tu me colocasse no principal da mensagem aí. Né? Tendo Jesus, eu carreguei aqui o Rei dos Reis, aqui, né? O Salvador do mundo, eu carregando, tu vem focar em mim, o jumento, parafraseando o jumento, já que, vamos avacalhar o sistema, já que ele mandou soltar o jumento, eu estou ensinando meu jumento. Ô miserável, foca em quem eu estava levando, não foca no jumento não, que o jumento não serve para nada, né? Ali, né? Em comparação a Jesus, que ele estava carregando ali, né? Um jumentinho que nunca tem sido montado, né? Ali, carregando o Rei dos Reis no seu ombro ali. Interessante que colocaram na novela Jesus lá. Ai, para Jesus, aquela coisa que não foi assim, não deixa eu não falar isso, né? Claro, porque vai levar. Então, isso é que uma pessoa não lê, não entende, na verdade ela leu, né? Eu não leio,
não entendeu o significado do texto. Por isso que chama, né? Você tem que usar a hermenêutica e a exegese. Sem isso, meu irmão, realmente... Para fazer uma boa homilética. Uma boa homilética, ou pregação, né? Falei em termos mais, para ter uma homilética tem muita gente. Você tem que traduzir, né? Traduzindo, você tem que fazer uma boa interpretação isso. do texto para você poder pregar uma boa mensagem. Isso mesmo. Traduzindo é isso. E uma boa mensagem não é a mensagem que cativa o coração das pessoas. Né? Uma boa mensagem é aquela que prega a Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Se você ler esses dois capítulos de 1 Coríntios, você vai ver que pregar é pregar Cristo e esse crucificado. Pregação é pregar o Evangelho. Se não for pregar o Evangelho, o que passar disso é autoajuda, é palestra, é qualquer outra coisa. Menos pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, cuidado com essas pregações aí, de soltar o jumento, de entender de Deus e tal, quando o foco está falando sobre Jesus, o Evangelho é sobre Cristo, né? E esse, como falou o pastor, crucificado, como o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, acho que é versículo 8, diz: sem adulteração. Pregamos esse evangelho sem adulterar. Então, o que estou falando hoje, né? Adulterando o evangelho para atrair as pessoas. Então, como disse Abraão para aquele rico, se eles não creem nem em Moisés, nem os profetas, como é que vão crer em Lázaro que volta dos vivos? Né? Então, meus irmãos, aí explicamos, né, no capítulo 4, o sentido do candelabro ali, que era demonstrando, né, lembrando ao povo do recurso que o povo tinha ali, né, da iluminação do Espírito Santo na vida deles. Né, e vamos trazer algumas aplicações que a gente já aplicou, muita coisa, mas coisa que a gente vale a pena a gente novamente dar uma reprisada. E a primeira, meu irmão, aplicação é o versículo 1, quando ele falou e me acordou, né? Como alguém que está dormindo. Então, a palavra do Senhor, meu irmão, você tem que te acordar, tem que nos despertar, tem que mexer com a gente, tem que realmente mudar. Se eu ouço, fala agora o verdadeiro evangelho, e não faz nada, meu irmão, em mim, é como eu estava conversando, né, eu e o pastor, né, nos bastidores, como a gente fala, e sempre quando ele está pregando, eu estou pregando, por mais que a gente leia a Bíblia né, na medida possível, sempre, né, ali, porque dizer que a gente lê todos os dias estaria mentindo. Eu vou estar aqui, né? Não é assim. Mas volta e meia a gente está ali lendo. E a gente já tem um certo tipo de pregação, né? Já vem pregando de muitos anos já. O pastor ainda bem mais. Eu tive um tempo aí realmente de delay, de um espaço fora aí. Então, a gente, de uma certa experiência, a gente podia dizer com muitos pregadores: não tenho mais nada que aprender e tal. Mas sempre quando ele está pregando, eu digo, poxa, realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma, é isso mesmo, eu compreendi errado. Isso não é feio não, meus irmãos. Né? Isso não é feio não, a mesma coisa é ele. Eu estou aqui, poxa, isso aí. Como eu disse para ele, tem mensagem dele aqui que, se é 1 hora, mensagem deles, tem mensagem que 50 minutos eu fiquei... Poxa, Senhor, é verdade e tal. Já teve mensagem que teve um ponto que ele falou 5 minutos, foi o que... Mas alguma coisa tem que mexer. Eu tenho que me despertar, tenho que movimentar como alguma coisa, porque é a palavra do Senhor, ela transforma, ela revigora, ela anima, ela aquece o coração que está realmente cabisbaixo. Ela anima, é isso que ela está fazendo aqui com esse povo, animando, lembrando o povo. Então, meu irmão, acorde, desperte, meu irmão.
A palavra do Senhor está despertando, assim como esse anjo estava ali, né, despertando a Zacarias num sono pesado, que a palavra do Senhor possa despertar. Muitas vezes eu não sei como está a sua vida, de sono pesado, né, que a gente se encontra muitas vezes num marasmo, né, frio, vai para a igreja para bater o martelo, porque isso, minha vida tá isso, aquilo, outro e tal. Meu irmão, a vida sempre vai ser difícil para todo mundo. Mas o sol nasceu para todos, não é isso que diz, né? Realmente o sol nasceu para todos. Só que a sombra, só que assenta quem é? São os que confiam, né? Como o Salmo 91, né? Aqueles que a sombra, que habitam, né? Nos esconderijos do Altíssimo, na sombra. Então descansará. Pronto. Quem é o sol é para todos, mas a sombra é só para aqueles que descansam no Senhor. Então lembre-se disso, irmão. Desperte, né? Desperta, dormes, né? Levanta-se dos mortos e Cristo te iluminará. Então que a palavra do Senhor te ilumine, te anime, te aqueça. Aí tá difícil, tá, meu irmão? Não só para você não só para mim, mas para todo mundo. Seja quem serve a Cristo, serve. Mas temos que ter qual é o diferencial do cristão, meu irmão? Realmente a perseverança. É abatido muitas vezes, mas não desanimado, como o apóstolo Paulo escreve, né, aos Coríntios. Então, que essa palavra possa estar despertando, possa ser como o anjo aqui, né, digamos, saculejando, como a gente diz aqui no Nordeste, que esteja saculejando aí para você despertar, às vezes desse sono aí espiritual que a gente vive. E depois, meus irmãos, né, o verso 10 a gente vê, né, por conta daqueles que acham insignificantes os dias de pequeno trabalho ficarão agradavelmente surpresos, meus irmãos. Então, meu irmão, não se preocupe. Às vezes você acha que, né, o que está fazendo é pouco, é pequeno. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Os maiores, não vou colocar maior, maior, não existe maior. Né? Como diz Jesus, o maior do reino de Deus é o menor. Né? O maior aqui é o menor lá. Mas homens de Deus que é Bíblia, que a gente vive aqui, que a gente leu, tudo mais, não se comparam à obra de Cristo. O apóstolo Paulo foi um dos precursores do Evangelho, né? A gente vê ali, como eles mesmos falavam, né? O meu Evangelho que Jesus, né, concedeu a ele, deu uma concessão, não é de Paulo, concedeu a Paulo. Né? Muitos teólogos tratam Paulo como o maior entre os apóstolos. E se você olhar por, né, realmente doutrinamente foi mesmo. A questão doutrinária não tem como negar isso aí, mas perto da obra de Cristo foi nada, foi um pontinho. Mas ele estava fazendo a obra dele. Então, meu irmão, as pequenas obras que a gente acha que é insignificante, não é insignificante. Se realmente essa obra é para agradar a teu Deus, é realmente para a honra e glória do nome dele, há uma promessa. Vocês vão ter uma agradável surpresa. Que agradável surpresa é essa, meu irmão? É o próprio Jesus, né, nos recebendo lá, braços abertos, dizendo: entrai, benditos do meu Pai, para o gozo do teu Senhor. Então, veja, né? Algo que a gente não imaginava que fazia atrás. Um vídeo desse que a gente está gravando aqui parece insignificante. Principalmente quando a gente vê a audiência. Parece significante. Se eu for olhar realmente para esse número, se eu for olhar para o número, é insignificante. Mas Deus conhece nossos corações aqui e sabe de que forma a gente está nesse martelinho aqui. As pequenas obras, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão observando as pequenas obras. Porque, meus irmãos, no Evangelho, ninguém nunca, homem nenhum vai fazer uma grande obra, que é a grande obra
Só quem fez foi Jesus Cristo. Somos apenas meros cooperadores. Não, antes, mas Billy Graham, mero cooperador. Pequeno. Porque se não fosse o Espírito Santo, ele não convencia nem a mulher dele mesmo. Ele não convencia se não fosse o Espírito Santo. Se ele tivesse vivo, podia perguntar a ele o que eu estou falando. Ele ia dizer, realmente, ele tem razão, eu não sou nada. Então, meu irmão, Paulo, Pedro, João, Billy Graham, os Spurgeon, esses homens de Deus realmente que pregavam o Evangelho, eles sabem que eles eram meros cooperadores. E que só conseguiam pregar, só conseguiam realmente convencer alguém porque o Espírito Santo dava o recurso a eles de iluminação da palavra e aprova a Deus salvar mediante a sua palavra. É a palavra que liberta. É a palavra, meus irmãos. Então, são coisas insignificantes, que a gente acha que é insignificante, que para Deus não é. Quando a gente realmente faz com o coração voltado para agradá-lo. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. E sabe, não adianta você procurar fazer grandes coisas, grandes obras. Deus, quando fala, já vi aquela velha bordão evangelístico. Deus tem um plano para você, né? Tem uma coisa para você. Então, claro que a forma que se coloca muitas vezes, você reparei, não é bem assim, mas quando você começa a ler a Bíblia, tem mais um tempo de experiência no Evangelho, você começa a notar, pelo menos eu comecei a perceber que realmente Deus tem uma obra específica para cada pessoa. Tem algo que Ele escolheu o pastor para fazer e não a mim. Tem algo que Ele escolheu para mim fazer, para que eu fizesse, não o pastor, e assim você, e assim outro. Então não se acha insignificante porque você não faz coisa como o pastor faz, como eu faço, ou eu não faço como você faz. Então, a uns Deus colocou como um profeta, a outros mestres, a outros pastores, a outros isso, aquilo outro, disse Paulo. Todos são pastores, são profetas, são isso? Não. Paulo disse que Deus deu talento a uns apenas para ofertar. E aí? O camarada não prega, não evangeliza, nada, ele tem esse talento. Mas Deus deu o dom a ele, o talento a ele de quê? De ofertar, dele ser uma pessoa que está ali na obra, ofertando, que está ali ajudando financeiramente uma obra de Deus. E Deus vai abençoando, vai multiplicando o seu comércio, a sua empresa, porque Deus sabe que o pensamento que aquele homem tem, que aquela mulher tem ali, é de realmente ajudar a obra de Deus, fazer a sua parte. Porque o talento que Deus deu a ele foi essa. A forma dele cooperar no evangelho é essa, financeiramente. A uns na frente da batalha, pregando. A outros a questão na obra social, na cozinha fazendo um almoço, fazendo limpeza. Então, meu irmão, Deus tem uma obra para cada um, para cada trabalhador na seara. Todos não fazem a mesma coisa, não, porque a obra é grande, meu irmão. Então, nas pequenas coisas, irmão, não se sinta insignificante. Se você olha para, poxa, fulano fez isso aqui, tanta coisa que... Não, meu irmão, faça aquilo que Deus te chamou para você fazer, agora de forma, com dedicação, com amor ao Evangelho, independentemente que seja apenas para você chegar, varrer a igreja, abrir, para você simplesmente botar água, servir água, botar água ali para o pastor, para os... Não se sinta significante, meu irmão. Porque o Evangelho não é isso aqui, que a gente está falando só não, pregar. É como disse que foi John Wesley, não foi? Pregue o Evangelho sempre. Quando possível, fale. O possível é agora. Quinta-feira é possível a gente falar, a gente está falando. Domingo é possível a gente falar, a gente está falando. Só que o Evangelho tem que ser pregado domingo a domingo. De que forma? Com a sua vida, meu irmão. Do que adianta eu ser um grande pregador e viver uma vida totalmente diferente do que eu prego? Mas em muitos casos a gente vê aquela pessoa que Deus apenas deu
né? Chamou ele ali para que ele servisse ali a igreja. Não de forma no altar, mas de forma na parte social, limpeza, de forma financeira. Ele vive uma vida realmente pregando o evangelho com a vida dele. Porque essa é a verdadeira pregação do evangelho. Ou vocês acham que os apóstolos ali viviam gritando toda a esquina: ah, só Jesus, só Jesus. Não, meu irmão. O dia a dia deles é que convencia mais do que as palavras dele. É o dia a dia que convence mais do que suas palavras. Anote isso. É seu dia a dia que convence mais do que suas palavras. Amém? E deixa eu me ver aqui. É isso, meu irmão. Essas duas, fora outras aplicações. Que a palavra do Senhor tem que te despertar e depois não se intimide diante das pequenas coisas. Porque todos nós fazemos pequenas coisas diante da obra de Deus, que é grandiosa. A obra de Deus foi grande. Essa foi. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele dele crê e não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a obra. Homem nenhum vai superar. Por mais eloquente que ele seja, que ela seja, não vai superar. No final, sempre seremos meros cooperadores. Amém, meus irmãos? Então, fica na paz. Que Deus possa te dar um restante de semana abençoada, sua presença. Que a gente possa se esforçar para praticar a sua palavra de forma simples, meu irmão, mas também prudente. Simplicidade e prudência. Esses dois têm que estar sempre interligados na nossa vida. Até domingo, se assim o Senhor permitir, o pastor vai poder estar aqui domingo, vai realizar uma prova que já está marcada já há muito tempo já. Então domingo vocês vão ver novamente a minha carinha linda aqui. Amém. Deixa eu orar e vai finalizar o culto. Amém, meus irmãos. Eu quero apenas dizer que compreenda a palavra de Deus. Procure compreender a palavra de Deus e procure praticar a palavra de Deus. Isso foi passado aqui hoje pelo presbítero Anderson, por mim, e repetindo o que foi dito pelo presbítero Anderson, mas frisando aquilo que é o essencial do Evangelho, a prática. Pratique sempre. Quando possível for, fale. Exerça sempre. Quando possível for, fale. Ame sempre. Quando possível for, fale. Respeite sempre. Quando possível for, pregue. Ore sempre. Quando possível for, pregue. Fale. Esteja atento às necessidades uns dos outros. Estenda a mão uns para os outros. E quando possível for, fale. Porque muitas vezes você quer falar. Você tem muito para falar. E aí eu faço minhas palavras de Tiago. Você que diz que tem fé, mas não mostra a tua fé com as obras. E eu com as minhas obras mostro a minha fé. Então, mais do que demonstrar, mais do que falar que tem fé, mais do que falar que tem Deus, exerça, pratique as obras de Deus. Se não crerem, como Jesus disse, se não crerem nas obras que eu faço, que são as mesmas do meu Pai, por que vão crer no que eu estou falando? Por que vão crer em sinais? Por que vão crer nisso, aquilo, outro? Se não crê naquilo que é exercido pelos filhos de Deus, naquilo que é praticado pelos filhos de Deus, naquilo que é vivenciado pelos filhos de Deus. Quando você abrir a boca, as tuas palavras não fazem sentido se você não pratica aquilo que você prega. As tuas palavras não fazem sentido. Então, para as tuas palavras fazerem sentido, elas têm que estar alinhadas com as tuas ações.
As palavras de Jesus sempre fizeram sentido, porque Jesus praticava tudo o que ele pregava. Então que a gente não pode se comparar a Jesus, mas que pelo menos a gente se esforce para seguir o exemplo dele. Para que a nossa palavra também não fique tão desalinhada. Do que o nosso discurso não fique tão desalinhado das nossas ações. Pelo menos um pouco de coerência. Você não precisa ter 100% de coerência, porque você não é Jesus. Mas pelo menos tente chegar perto. Tente fazer o máximo que você puder diante de Deus. Não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Amém? Então, nosso irmão Jadson está por aí. Estamos em oração aí pela irmã Silvana. Creio que ela está bem, creio que deu tudo certo. E vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um estudo, por mais uma mensagem que temos a consciência, Pai, que não estamos usando a Tua palavra como um certo pregador. Eu me entristeci de ouvir ele dizendo que ia usar o texto bíblico. Não estamos aqui para usar o texto bíblico, Senhor. Estamos aqui para deixar que o texto bíblico nos use. Estamos aqui para deixar que a Tua palavra nos use. Quem somos nós para usar a Tua palavra? Triste ouvir isso de um pregador. Não somos ninguém para ter autoridade para usar a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é o próprio Cristo. E se Ele quiser, Ele nos usa. Por isso, quando abrimos a Tua palavra para pregar o Teu Evangelho, não abrimos como quem vai usar a Tua palavra. Não abrimos como quem vai lidar com um objeto. Mas cremos que a Tua palavra é viva, cremos que a Tua palavra transforma, cremos que a Tua palavra aponta o pecado, aponta o juízo e mostra a justiça. Cremos que a Tua palavra salva. E é por isso, Senhor, que nós pedimos a Ti a cada dia que nos use conforme a Tua palavra. Abençoa, Pai, aqueles que se dispuseram a ouvir a Tua mensagem. Aqueles que ainda vão ouvir, abençoa. Abençoa nossas famílias. Abençoa a irmã Silvana, que estava ali passando mal. Eu creio que ela já está bem, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os pastores, todos os líderes que hoje tentam a cada dia fazer o melhor para Ti, que tentam falar a verdade, que tentam fazer a Tua vontade, que tentam, Senhor, da melhor maneira possível, não agir segundo os seus próprios interesses. Abençoa estes, Senhor, que tentam cada dia agir de acordo com o Teu interesse, não de acordo com o interesse deles, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Até domingo, se assim Deus permitir. E até a próxima quinta-feira. Amém. Fique na paz.